Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa sessão de eletromagnetismo do Alter Academic Summit. Hoje nós vamos falar sobre o uso das tecnologias de eletromagnetismo no ensino superior na UFABC. Em seguida vamos falar sobre o projeto de antenas e aplicação para planejamento de rede em 5G. Conosco temos aqui o professor Dr. Marcelo Perotoni. Antes de apresentá-lo, farei algumas considerações. Aguardem só um instante, por gentileza. Deixe-me compartilhar a minha tela. Algumas considerações que são importantes serem mencionadas é que essa sessão está sendo gravada. Então, as fotografias e filmagens que são realizadas podem ser utilizadas para a promoção do evento, e a partir do momento que você se registra, você autoriza expressamente o uso da sua imagem e voz de modo definitivo e gratuito. A Alter e seus representantes precisam dessas informações que foram fornecidas, então você pode deixar de receber as comunicações que serão vinculadas a essas informações no momento que for desejado. É importante também mencionar que, caso você tenha interesse de cancelar o recebimento, você pode achar esses dados na política de privacidade. E caso você não se sinta confortável, você pode deixar o evento a qualquer momento. A política de privacidade pode ser acessada através do QR Code, tá? Então, caso você tenha interesse em consultar a política de privacidade, você pode fotografar esse QR Code e consultar essas informações. Ao final da sessão, nós faremos o sorteio de um kit Alter contendo uma mochila, um squeeze, um caderno e uma caneta. Então, aos entusiastas do eletromagnetismo, isso pode vir em boa hora, em boa mão, né? Falando um pouco da agenda do nosso evento, hoje nós vamos falar sobre, inicialmente, o uso do FECO e do WinProp na UFABC, que será com o professor Dr. Marcelo Bender Perotoni. Em seguida, haverão duas demonstrações, uma delas sendo o projeto de antena PET para faixa de frequência de 5.8 GHz, e a aplicação dessa mesma antena numa análise de propagação contida no pavimento térreo do Instituto Federal Campus Cubatão, num edifício. Então, após isso, haverão as perguntas e respostas, mas é claro que vocês podem livremente comentar ao longo do chat e sinalizar, caso haja alguma dúvida, alguma consideração a ser feita. E, por fim, será feito o sorteio e o encerramento da sessão. Falando agora um pouco sobre o nosso convidado, Dr. Marcelo Bender Perotoni. Ele possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo desde 2001 e doutorado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo em 2005. Atualmente, ele encontra-se no cargo de docente na Universidade Federal do ABC e tem experiência na área de Engenharia Elétrica e Eletromagnetismo, com ênfase em teoria eletromagnética, microondas, propagação de ondas e antenas, atuando principalmente nos temas de compatibilidade eletromagnética, microondas, antenas, circuitos monolíticos de microlinhas e simulação eletromagnética. Agora eu vou passar a palavra para o professor Marcelo. Professor, sinta-se livre para compartilhar a sua tela e fazer a sua apresentação. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no evento. Muito obrigado, Marco Antônio. Você está me escutando bem aí, né? Perfeitamente. Vamos lá. Vou compartilhar. Tudo certo aí, Marco? Está enxergando, né? Perfeito. Visualizo sua tela, professor. Vamos lá. Bom, obrigado pelas palavras aí, pela introdução, Marco, pela oportunidade de estar falando. Eu vou falar um pouquinho aqui, mostrar alguns slides mostrando, né, o uso dessas ferramentas da Alter, principalmente o FECO e o WinProp, dentro aqui da UFABC, né, ao longo desses anos aí. Bom, o meu mini currículo aí, né, rapidamente, não vou repetir, o Marco já passou, mas eu comecei a mexer em equipamentos, em softwares de simulação, de circuitos e de eletromagnetismo lá em 2000 e pouco. É importante a gente ressaltar que simulação eletromagnética, quando ela surgiu, final dos anos 90, meados dos anos 90,
A simulação de estruturas, engenharia civil, lajes, esse negócio já era uma coisa madura. Então, existe muito espaço ainda para a simulação eletromagnética se desenvolver. Outra coisa também, eu vou falar bastante sobre o ensino, sobre a formação de engenheiros, etc. De novo, o engenheiro civil e o engenheiro mecânico, eles já consideram natural o aprendizado dentro do curso de engenharia, o estudo desses softwares de simulação, né? Calcular quanto ferro vai numa laje, quanto concreto vai numa ponte. E esse negócio tem que ser mais enfatizado na engenharia elétrica. Eu vejo que tem muito curso de antenas, de micro-ondas, que o pessoal acaba usando técnicas antigas e que são desinteressantes para o aluno, certo? Então, cabe a gente aí que tem alguma atividade na área didática, jogar fortalecer mais o uso das ferramentas de simulação. Não é uma bobagem, não é uma frescura, é um negócio que precisa, sim, para que o engenheiro saia maduro, tanto quanto o pessoal aí de estruturas, de engenharia civil, etc. Bom, eu estou mostrando aí à esquerda um artigo que foi publicado com meu colega Marcos Stefanelli, do Mackenzie, já há algum tempo atrás. O nome do artigo está falando em aumentando o interesse, né, em cursos de graduação na área de antenas e micro-ondas. Muitos professores esquecem aí, né, que os professores em geral da área de eletrônica, de micro-ondas, antenas, eletromagnetismo, eles nasceram aí por volta de 80, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Só que os nossos alunos em geral, que estão em torno dos 20 anos, por aí, eles nasceram em torno dos anos 2000. O que significa isso? Muitos professores acabam dando uma aula, né, como a que eles tiveram, certo? Só que o que era atrativo para a gente da nossa geração, dos professores, tipicamente antena, wireless, transmitir alguma coisa pelo ar, como é que esse fio funciona, por que em cima do prédio, a antena ponta, etc. Isso para essa geração nova não é mais atraente. Isso é uma coisa que não tem mais, eles já nasceram com um celular que tem 4, 5, 6, 12 antenas, usando o Wi-Fi, ligando o Wi-Fi no aeroporto, no mercado, etc. Então, precisa ser feito uma reorientação aí para atrair mais alunos para a engenharia elétrica, certo? Esse artigo, então, nós falamos de uma forma, mostrando o exemplo aqui do UFABC, como que o curso de antenas aqui, a gente atuou para que atraísse mais alunos. A gente tem que falar abertamente, os cursos de engenharia, pelo menos na minha visão aí aqui de São Paulo, eu creio que isso aí seja Brasil afora, o aluno não quer mais fazer as engenharias tradicionais, ele não quer mais fazer elétrica, mecânica, química, os alunos estão indo em peso para cursos aí que são de engenharia de produção, né? Em que pese aí, alguns digam que é mais fácil, que é mais difícil, que paga mais, paga menos, a gente não pode, como atuando na área, a gente tem que fazer alguma coisa para atrair esses alunos, certo? Porque essa geração, ela está interessada em inteligência artificial, em robótica, em joguinho de celular. Então, a ferramenta de simulação como o FECO, se usada de maneira correta, de uma maneira atraente, consegue chegar na linguagem do aluno e a gente tentar buscar mais alunos, atrair mais talentos para a nossa área. Certo? Então, aqui um exemplo prático de que eu costumo usar em aula. Essa antena aí que a gente está vendo aí embaixo é uma antena Pringles, daquela da batata frita. Isso tem 45 mil sites na internet ensinando a fazer essa antena. Então, você consegue modelar e simular essa antena no FECO, é o exemplinho que eu estou dando aí. Inclusive, o desenho do FECO, inclusive, ela está com uma corneta, está até com uma sofisticação maior, em questão de 3 minutos. Marco Antônio me corrija aí se eu estiver errado. Talvez um cara que está começando, em 5 minutos, ele consegue fazer o desenho dessa antena. E aí acontece um negócio muito interessante, porque o aluno ele vai seguindo esses procedimentos para modelar a antena e ele vai vendo animações de campo, ele vai vendo a malha, ele vai fazendo relação com o que ele estudou em aula, ele gira a antena para cima, para baixo, vê em corte, a figura em cima é o campo próximo, a figura embaixo é o campo distante. Quanta coisa a gente consegue explorar
a partir da simulação. E aí você vê os professores ainda de antigamente, que ainda seguem modelo antigo, mostrando páginas de um livro, que é um negócio horroroso, ou slide PowerPoint. Quem que vai chamar mais atenção de um aluno da geração aí de 2000, 2000 e pouco? Naturalmente, a pessoa que usa, né, o FECO, que usa uma ferramenta de simulação, certo? Então, é um negócio espetacular. Você percebe o engajamento, o interesse, como aumenta o interesse dos alunos quando você parte para isso. Outra coisa, né, que a gente não pode falar, como é que eu usei como é que eu uso as ferramentas de simulação em antenas? Então, o que eu fazia antigamente? Eu sentava lá na frente e fazia passo a passo, os itens, né, para você modelar a antena. Isso aí virava uma zona completa, porque o aluno chega atrasado, o aluno sai, um aluno tem mais capacidade, outro aluno tem menos. Aí um belo dia eu pensei, eu vou colocar o vídeo na internet, vou colocar o vídeo no YouTube, mostrando passo a passo como você faz a antena, e aí o aluno segue, cada um com o seu fonezinho de ouvido, segue lá escutando os meus passos, 2, 5, 10, 15, 20 minutos, e ele faz a antena. E isso deu uma flexibilidade gigantesca, porque eu não perdia mais minha voz, cada aluno ia no seu próprio ritmo, e eu percebi outro negócio interessante, que é outro subproduto da simulação, que é o seguinte: quando você tem uma aula baseada em livros, quando você tem uma aula baseada em meramente, vamos falar, slides, é uma coisa muito passiva. Quando você começa a usar a simulação, eu percebi que cada aluno, a atenção dele é focada em um aspecto diferente, às vezes até surpreendente do modelo. Um cara fica intrigado com o campo próximo, outro cara fica intrigado com as correntes. Isso é fantástico, porque o cara nunca mais vai esquecer isso. Então, realmente, né, é um negócio que você consegue cativar e chamar mais pessoas para pesquisar e estudar, né, a área de eletromagnetismo. E como eu falei aí, né, a gente passou por um período de pandemia, foi um negócio fantástico, né, o aluno poder ver uma animação de campo, de uma corneta, de uma antena loop, etc., de uma antena de polo. Foi um negócio que você imagina, de novo, a comparação de você mostrar uma simulação com o campo, com a malha, aí eu coloco uma chapa metálica atrás, o que acontece? Com meramente mostrar um slide com uma equação, né? A pau e corda lá tem uma simulação no MATLAB. É muito mais atraente. Professor, me permita interrompê-lo, fizeram uma pergunta muito boa no chat com relação ao artigo do interesse. Muito interessante o artigo. Pode compartilhar o link? Agora você me pegou de calça curta aqui, porque eu não sei como fazer isso, mas esse artigo ele é livre na internet, viu? Eu acho que é possível consultar através do periódico CAPES, né? Não, nem precisa do periódico CAPES, viu? Ele tá se você colocar o nomezinho dele, ele... Bom, vamos fazer o seguinte, eu dou uma pesquisada aqui, eu tento colocar no site, porque depois quando você estiver falando aí, eu dou um jeito aqui. Perfeito, professor, sem problemas. Obrigado pelo interesse de quem perguntou. Bom, agora eu vou mostrar outro negócio interessante aqui. Eu tentei, né, enfatizar a questão da simulação, que essa geração ela já nasceu sabendo desenhar 3D, girar, fazer encorte e tal. Mas tem um lado que essa geração, né, ela realmente me parece que perdeu totalmente o rumo, que é na parte prática, né? Essa geração está muito acostumada e muito habituada com impressora 3D, etc. Mas as coisas tradicionais de uma oficina, alicate, ferro de solda, dobrar alumínio, onde é que eu compro cobre, reaproveitar material de sucata, isso aí esse pessoal realmente abandonou isso aí, né? A coisa manual, artesanal. Então, a outra perna, não só na simulação que eu falei, a outra perna que eu acho que é muito importante para o engenheiro é a parte prática. Porque existe um erro que eu vejo muito, até em profissionais de simulação, que eles acabam vendo a simulação como um fim em si próprio. Eu acho isso extremamente perigoso, extremamente grave,
certo? A gente não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente tem vários e vários exemplos aí de coisas que a gente vê numa foto, né, no Facebook, etc. E quando a gente vê a pessoa próxima, não é nada daquilo. Então, o mundo virtual, ele é um mundo virtual que não vale nada se a coisa não for construída, a coisa não for realizada com as suas próprias mãos. Então, o meu objetivo, naquele artigo eu coloco isso, é o seguinte: eu estou dando antenas, os caras vão escolher uma antena lá que eles vão montar, vão simular essa antena e vão montar essa antena no final. E depois a gente vai medir essa antena e a gente vai ver o final. Por quê? Porque é muito fácil você vendo aí o desenho do FECO. Puxa, uma antena corneta é fácil, são 4 coisinhas, um quadradinho. Vai você fazer isso, né? Vai você tentar montar esse negócio. É extremamente complicado. Então, aqui eu estou dando um exemplo. Esse rapaz, ele fez o trabalho final de conclusão de curso, essa antena corneta. Ele dispunha ali embaixo daquela transição coax para guia de onda, e ele fez, né, essa abertura, né, da antena corneta mesmo. E dá um trabalho danado, certo? Foram feitas várias tentativas, inclusive fazer a própria transição e tal. É um negócio extremamente complicado. Então, isso aqui é outro recado aí que eu humildemente deixo. Só a simulação não é nada. É a foto do Facebook ou de outro aplicativo qualquer. Tem que ter alguma coisa de botar a mão na massa, um alicate, um ferro de solda, porque senão fica um negócio absolutamente virtual, certo? E a alegria do aluno, a satisfação do cara de, em 3 meses, ter aprendido a usar o FECO, fundamentos aí de mecânica, de dobrar, de soldar, e ver a medida, é um negócio absurdo. Eu encontro alunos, às vezes, que eles se referem: professor, o senhor não lembra de mim? Eu fui o cara que fez antena assim, assim, assim. Para você ver que realmente isso marca nos caras, né? É uma coisa que dá muita satisfação. Como eu falei, a gente tem que atrair talentos para essa área, senão vai só virar engenheiro de produção aí daqui a alguns anos. Bom, seguindo mais adiante, eu vou falar agora sobre o WinProp, né? O WinProp eu comecei a mexer há um tempo atrás. A Altair, ela comprou o WinProp de uma empresa alemã. Assim que eles compraram, deu acaso desse rapaz, Roberto Donizete, fazer mestrado comigo, e ele manifestou interesse. Bom, o que é o WinProp, basicamente? O FECO você projeta a antena, o dispositivo, o WinProp você faz análise de propagação, certo? Então, o desenho ali em cima está mostrando o que você faz no WinProp. Você carrega uma planta baixa, né, que serve só como uma espécie de gabarito, e em cima dessa planta baixa você levanta manualmente, né, as paredezinhas. A parede de concreto vai ter 3 metros de altura, etc, etc, e indica lá onde que vai ter uma divisória de vidro, uma porta, uma janela, etc, etc. É um negócio, filosofia totalmente diferente o workflow do FECO, né? Demora para você aprender, para você se habituar, mas é um negócio, vocês devem imaginar, propagação é fundamental, né? Que o engenheiro saiba um pouco de propagação, porque muitas vezes você tem resultados absolutamente surpreendentes. Então, esse rapaz, ele me procurou, ele queria fazer uma análise do LTE, né, que ele trabalhava com equipamentos da polícia e tal, e ele começou a estudar o WinProp. Então, o que foi, basicamente? Esse trabalho, essas fotinhos que aparecem aí, são um ambiente indoor aqui na universidade. Aquele vermelho mais forte é onde foi colocado o transmissor, e ele fez várias medidas em pontos diferentes e comparou com as simulações do WinProp. Por que as simulações do WinProp? Porque o WinProp tem vários métodos de simulação. Aí eu estou mostrando o DPM, o RT, que é o Ray Tracing, que é o mais demorado, mas mais preciso, e o Multiwall, que é um método aí que usa equações, etc. É um método mais rápido, mas dá resultados, às vezes, com menos precisão. E ele fez uma comparação das medidas que ele executou com um instrumento comercial e as simulações, né? Ele estudou bastante esse negócio, ele vinha de alguns softwares aí, que ele me mostrou, que não tem nem comparação com o WinProp, uma coisa
Eu falei, olha, larga de mão isso aí, porque não tem como comparar com o impróprio, é muito mais profissional, certo? Então, é outra ferramenta que você rapidamente consegue mostrar para um aluno e tal, e o cara fica, né, propagação, celular, 5G, é um negócio que chama a atenção do cara, certo? Isso foi um trabalho de mestrado. Depois veio um outro aluno de mestrado e ele disse o seguinte, gostei desse trabalho do Roberto, quero dar sequência, chamado Felipe Augusto Anon. Só que esse rapaz, ele disse o seguinte, eu quero, em vez de usar um instrumento de medida comercial, o analisador de espectro, etc., etc., eu quero fazer o meu instrumento de medida. Então, ele fez, baseado em SDR, um instrumento. Vocês estão vendo aí, isso não é um laptop, é um terminalzinho burro, né? Só para você visualizar, não tem processamento nenhum, e um Raspberry Pi. E ele projetou a anteninha, como vocês estão vendo aí, no FECO. Então ele usou o FECO para simular a antena que ele ia usar no seu receptor aí para fazer estudo de propagação, e usou o IMPROP para calcular, agora outdoor, que eu já vou mostrar, qual que seria o campo, né, medido na frequência de 700 MHz. Então, isso que nós estamos vendo aqui é a parte de medida, seria o receptor que estaria substituindo o analisador de espectro do caso anterior, né? Então, você vê que aqui ele juntou o FECO e o IMPROP. E aí vocês estão vendo no carro o sistema de medida que ele desenvolveu. Não é a antena que ele projetou, né? A antena que ele projetou fica no transmissor, mas você vê que você coloca, a forma como ele fez, você coloca o equipamento no carro e ele fica e dirige com o carro numa certa rota e ele está de 1 em 1 segundo, de meio em meio segundo, medindo a potência e associando isso a um GPS. Depois você descarrega isso e consegue visualizar num gráfico. E ele fez a comparação com o IMPROP, agora atuando em ambiente outdoor, certo? Um trabalho muito interessante, de novo. Não é um negócio de graduação, é pós-graduação, são 2 anos, mas você vê que o potencial que existe com ferramentas de baixo custo, linkando com simulação, como que você consegue fazer um negócio atraente que chama a atenção desse pessoal, certo? Esse foi o trabalho do Felipe Anon. Bom, e aí vem a pergunta, né, que eu sempre, quando dou simulação e faço simulação, que lá em 2002, 2003, os professores me faziam, eu fazia para os professores, como que você compara o FECO com medida? Como que você compara simulação com medida? Como é que eu sei que se eu vou projetar uma corneta, uma antena Pringles, um dipolo, o que quer que seja, se eu montar, vai dar certo? Quantos por cento é admitido de erro, de offset, né? Isso é uma pergunta que tem que ser colocada, né? Então, aqui eu só estou dando um exemplo simples aí, de um trabalho que foi feito. Eu projetei, essas anteninhas aí são antenas que fazem parte de um radarzinho, um monopulso, certo? E foram feitas no FECO. Esse branquinho que você está vendo é isopor, né? Só para dar, são antenas PET normal, só para dar a distância ali que necessita. Então você vê lá em cima, aqui em cima à direita, né, que são 2 antenas, e as 2 antenas estão dando resultados diferentes do FECO. E as 2 antenas diferem. Pô, mas é a mesma antena. Aí é o que eu quero falar. Você tem que levar em consideração que a simulação é um negócio perfeito. Eu desenhei o círculo, ground plane ali circular, o FECO considera um círculo perfeito. Eu não consigo fazer isso artesanalmente com uma tesoura. Eu não consigo ter precisão suficiente no meu conector. Outro ponto interessante, né, que eu sempre falo para os alunos, o FECO considera, o Marco vai fazer uma antena aí, as excitações perfeitas. O conector que eu compro da China, o conector que eu compro do Mercado Livre, que eu compro na Santa Efigênia, aquilo lá é perfeito? Claro que não é. Claro que não é. É 50 ohms em 2 GB? Não é. Então, todos esses pontos têm que ser levados em consideração. São 2 pernas, simulação e medida. Simulação e protótipo. Se você ficar só de um lado, fica um negócio, né? Enfim, não é um negócio legal. Então, sempre a gente tem que explorar esses dois universos. E a gente vê que aqui, né, que é uma pergunta que é interessante quando a gente mostra para o aluno, que aqui está mais próximo, né, o far field, né, medir
está mais, apesar de que as antenas aparentemente estejam fora da simulação, como é que o far field ficou mais próximo? Então, essas coisas são coisas que você consegue explorar e chamar o aluno a pensar, e depois que essas coisas, essas fichas começam a cair, o aprendizado fica solidificado, ele nunca mais vai esquecer. Diferentemente de você apenas usar um PowerPoint, apenas usar uma equação, apenas usar um... Não que não seja necessário, é claro, mas tem que existir esse binômio simulação, construção, protótipo e medida. Senão, não vai mais ter aluno de engenharia elétrica daqui a pouco, certo? Bom, meus amigos, eu vou passar a palavra, agradeço a atenção de todos, espero que vocês tenham gostado, né? Eu passo a palavra ao Marco Antônio e agradeço aí. Muito obrigado. Professor, eu agradeço a sua apresentação, foi deveras didática. Surgiram, inclusive, algumas perguntas aqui. Eu vou começar pela pergunta da Elaine. O senhor mostrou a antena Pringles cilíndrica. Quais são as aplicações mais comuns desse tipo de antena na prática? Pois é, Elaine, obrigado pela pergunta aí. Essa antena é uma antena interessante, porque eu até sei os números de cabeça. O Pringles custa aí, eu não como essa batata, mas deve estar uns R$10. Você compra esse Pringles, come a batata e está com o cilindrinho ali. O que você precisa mais é um conector que custa R$10, R$15. Essa antena serve para quê? Serve para Wi-Fi. Essa antena funciona devido às dimensões dela exatamente em 2,45 GHz. E ela tem um ganho muito alto. Os caras da internet usam essa antena para roubar o Wi-Fi do outro, né? Porque você aponta para o cara, como ele tem um ganho muito alto, você consegue, se você souber a senha, naturalmente, você consegue obter aí um sinal Wi-Fi de grande amplitude. Perfeito. Outra pergunta foi feita pelo Guilherme Brandão. É possível importar geometrias de planta tipo CAD no Improp? Essa pergunta aí eu passo para você, viu? Porque eu construía manualmente. Deixa comigo. Então, Guilherme, é possível sim, tá? O Improp, ele permite a importação de diversos tipos de geometria, como, por exemplo, do AutoCAD, que é DWG, DXF, trabalha com estereolitografia, o formato STL, do OpenStreetMap também, um recurso aberto para você adquirir databases de cidades, que é o .osm. Então, é possível você fazer a importação desde geometrias indoor, né, ou seja, plantas baixas, como de databases a nível de 2.5D, cidades ou regiões. Deixa eu ver, tem outra pergunta muito boa aqui, Adriano. Hoje os laboratórios e equipamentos que temos disponíveis no Brasil permitem desenvolver os estudos de antena de forma efetiva ou dependemos de algum recurso do exterior? Então, Adriano, agora você me pegou, viu? O que acontece hoje em dia, indo para a parte de instrumentação, graças à China, os custos baratearam bastante para você fazer montagens em RF. Né? Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Um analisador de rede aí, que seria uma coisa impensável de um robista ter aí em casa, né? Porque o negócio custa R$100 mil aí dos grandes fabricantes, você consegue comprar um da China hoje por 700, por R$600. Então, assim, não só eu acho que existem recursos para a universidade, como para o próprio robista, se ele tiver interesse. Né? Então, não há mais desculpa, a palavra certa é essa, não há mais desculpa para o cara ficar só usando PowerPoint e repetindo equação de 1980. Tem sim recursos. Se você quiser, os caras conseguem. Maravilha. O João apresentou uma pergunta muito boa também. Estamos acostumados em ver antenas externas. Como funcionam as antenas dentro do celular? Pois essa é uma pergunta interessante aí, João, porque a antena dentro do celular, ela é otimizada, porque o celular, um cara pega de um jeito, o dedo tá assim, o dedo tá assado, o celular às vezes funciona na cabeça, ele tem que ter uma recepção na bolsa, no bolso do homem. Então, como o ambiente ao qual a antena do celular está submetido varia muito, que é o caso também das antenas de indoor, você tem outro tipo de abordagem. As antenas inclusive isso é um ponto interessante, os livros geralmente mostram antenas tradicionais que ficam lá na torre. Só que a maior parte das antenas que hoje a gente usa estão no celular.
como você falou, estão no set-top box da TV digital. Um cara põe em cima da geladeira, outro cara põe embaixo da pia, outro cara põe em cima do forro. Então, os ambientes aos quais as antenas estão submetidos são bem diferentes e o projeto também tem que levar em consideração. A antena de celular, ela tem que funcionar muito mais, ela não tem que ser tão ressonante, ela tem que ser, ela tem que ter um parâmetro fundamental que é a eficiência. Elas precisam que você jogue 1 watt e que esse 1 watt efetivamente gere onda eletromagnética, né? É essa que é a ideia. Diferentemente das antenas tradicionais, que ficam lá na torre, lá por 20 anos, ninguém passa perto dela. Perfeito. Outra pergunta muito boa a nível didático é: com a chegada do 5G, houve uma maior procura por parte dos alunos nas aplicações de eletromag? Não percebi, falando francamente, não percebi. Infelizmente, aí as notícias que eu recebo são cursos de engenharia elétrica fechando, cursos de engenharia química fechando, cursos mudando de nome, né, para tentar atrair mais alunos, né, colocando batom, colocando cosmético aí, né, mas não tenho percebido isso. Perfeito. Vamos aguardar só mais algum instante para ver se alguém tem mais alguma dúvida, se é interessante levantar alguma pergunta. Sintam-se livres, pessoal. Pode mandar suas perguntas no chat. Tanto eu quanto o professor Marcelo estamos aqui disponíveis para respondê-las. Uma pergunta muito boa. Como eu protejo o meu Wi-Fi de ser roubado pelo vizinho? Isso aí é senha, né? Isso aí é senha. Aí já é cybersecurity, já não é eletromag, né? É senha. Ou então, se você quiser ir para a eletromag, cobrir sua casa lá com papel alumínio, esses de cozinha aí, para não vazar. Fazer uma gaiolinha de Faraday dentro de casa, né? O problema é que o sinal também, para chegar, você vai para fora para pegar o iFood, já não vai mais funcionar o Wi-Fi, né? Tem que ficar trancado lá. Enquanto isso, se você estiver falando, eu vou ver se eu acho o artigo aqui, aí eu tento jogar. Maravilha, aqui no chat. Eu não sei como, comentes. Eu não sei como eu vou jogar aqui. Bom, mas enfim, eu dou um jeito. Perfeito, pessoal. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Sinta-se à vontade. Tá ótimo. Então, eu vou apresentar a parte da demonstração, tá? Vou compartilhar minha tela aqui, só um instante. E é claro que, posteriormente, havendo dúvidas, vocês são livres para me interromper, para mandar no chat, que eventualmente nós responderemos, tá bom? Só compartilhar minha tela aqui. Guardar alguns instantes enquanto carrega o compartilhamento. Perfeito. Já estamos visualizando na minha tela. O overview dessa nossa demonstração é demonstrar um pouquinho, né, como que é a interface e os recursos tanto do FECO quanto do WinProp, que foram as ferramentas que o professor exibiu através dos trabalhos acadêmicos. E o que é interessante destacar? Quais são os parâmetros desejáveis para antenas, né? Uma breve explicação das grandezas obtidas e um pequeno desafio, né, que é a cobertura do sinal no pavimento térreo de um edifício, que nós selecionamos o Instituto Federal do Campus Cubatão. Quando a gente fala do projeto de antenas, o que a gente busca, né? Qual que é o goal, né? A gente tem que buscar um baixo coeficiente de reflexão, que, falando no português popular, o coeficiente de reflexão S11 são 4 coeficientes, né? S11, S12, S21 e S22. Como que isso funciona? Que nem uma matriz. Então, se você tem o coeficiente de reflexão, significa que ele não está se propagando. Significa que ele está indo e retornando. Isso gera uma perda de potência. Então, é interessante que para a frequência de operação que você queira trabalhar, por exemplo, 2.4 GHz, que é a frequência do Wi-Fi, tem um baixo coeficiente de reflexão. Diretividade e ângulo de abertura. Existem 2 tipos de antena, tá? São as antenas direcionais e as antenas isotrópicas.
Como, por exemplo, de uma antena isotrópica, a gente tem a antena monopola, aquela antena do radinho bem antigo de pilha, ela funciona em todas as direções. Isotrópico também significa omnidirecional. E uma antena diretiva, ela funciona numa dada direção. Fazendo uma analogia, você pode considerar da seguinte maneira: uma antena isotrópica é como uma vela, então ela vai propagar a sua radiação para todos os lados, com uma dada potência. A potência vai se distribuir de modo equivalente para todos os lados. Já a antena diretiva funciona que nem uma lanterna, e aí a gente lembra, inclusive, daquela antena corneta Pringles que o professor demonstrou. Ou seja, ela tem um feixe, um foco, e aí a potência é toda direcionada para aquele lado. Outro parâmetro que é importante Desculpa. Outro parâmetro que é importante é a intensidade de radiação e o padrão de radiação dessa antena, né? E isso já interfere, já vai de encontro, inclusive, na parte de diretividade. Então, você tem o quê? Eu vou para o próximo slide, daqui a pouco eu retorno. Aqui a gente tem um exemplo de uma antena PET com o lóbulo, ele é representado de modo polar. Então, a gente tem o quê? A gente vê que ela tem o lóbulo principal apontando nessa direção. Numa antena, é interessante, falando de uma antena diretiva, que você tenha o máximo de potência incidida para o lóbulo frontal e o mínimo para os lóbulos laterais e lóbulos traseiros. Por quê? Se você tem potência irradiando nessa direção, significa que você está irradiando para uma parte que não é desejada. Então, você está desperdiçando energia, né? E aí aqui a gente tem o coeficiente de reflexão, né, que é o parâmetro S, aquela parte que a gente estava mencionando, para essa antena da demonstração. Então você vê que o coeficiente de reflexão é o mais baixo possível para a frequência que você deseja. Então você não vai ter a energia indo, sem conseguir se propagar, e retornando para o conector. Falando ainda do posicionamento de antenas, é interessante o quê? Quando você vai fazer uma análise de propagação, onde eu vou instalar o meu roteador, você quer ver a maior potência, a maior intensidade de campo, e você quer que tenha assim, a menor perda para o percurso. Então, você tem lá o seu roteador instalado, transmitindo 2.4 GHz a 1 watt, isso vai cobrir uma distância, e toda essa distância tem uma perda por percurso. Então, você vai tomar isso como parâmetro no momento, na tomada de decisão. Onde que eu vou instalar minha antena para garantir? Um exemplo mais clássico disso é na sua casa ou no escritório. Onde é que eu vou posicionar o roteador para garantir que eu tenho uma cobertura em todos os cômodos, para não ter que, preciso acessar o iFood, o WhatsApp, eu tenho que me deslocar ou instalar um repetidor. É aí que entra um software de planejamento de rede de análise de propagação. E aí, falando da parte do nosso desafio, né? Esse aqui é uma representação do pavimento térreo do campus Cubatão, do Instituto Federal. E como desafio, eu fiz o seguinte: eu instalei 3 antenas desse modelo PET, uma em cada edifício do pavimento, e como comparativo, 3 conjuntos de antenas num site central. E aí nós avaliamos qual que é a propagação. O modelo de propagação que foi utilizado é o DPM, como o professor havia mencionado, que é Dominant Path Model, né? O modelo do percurso dominante. É um dos modelos de propagação disponíveis no Improp. E aí aqui a gente tem a comparação das 3 antenas propagando e de um site com as 3 antenas disponíveis. A conclusão que a gente pode chegar, que eu vou exibir para vocês, é que é mais garantida a cobertura no edifício como um todo. Se você tiver instalado uma antena, vamos supor, um roteadorzinho em cada um dos edifícios. A frequência que foi utilizada aqui é de 5.8 GHz, que é uma das frequências utilizadas em 5G em outras localidades, outros países, né? E aí aqui você vê, né, que tem um sinal mais intenso nessa área do passadiço, porém há um fraco sinal, né, uma fraca intensidade de sinal nos outros edifícios, como é o caso do laboratório de turismo ou a parte do refeitório. Agora, propriamente mencionando, vamos conhecer um pouco da interface do FECO. O FECO ele se divide em 2 interfaces, que é a parte de
de preparo do pré-processamento, então é o CAD-FECO, né, onde você vai fazer o modelo dessa antena, e como o professor mencionou, é uma fabricação, é uma simulação muito rápida, muito simples, com diferentes recursos. Por exemplo, você quer construir uma antena corneta Pringles, você pode fazer a poucos cliques. Por exemplo, você vai mudar o raio e a altura, então eu quero que seja... Não sei quais são as dimensões das antenas Pringles, tá? Então, por exemplo, deixa eu pôr aqui 0.5, que seja. É possível mudar o workplane, então, de uma maneira bem prática, você consegue fazer alterações na geometria para reproduzir o modelo. Então, você pode contar tanto com elementos bidimensionais, tridimensionais e unidimensionais para preparar o seu modelo. Aqui foi construído uma antena PET com simples cuboides e um polígono. Então, nós temos um substrato, né? Que quando a gente fala de antenas, a gente tem que considerar o seguinte: vamos voltar um pouquinho naquelas aulas de análise de circuitos. Quando a gente tem a análise de circuitos, a gente tem o quê? A gente tem a fonte, aí tem o fio, tem a resistência, que vai estar sendo submetida a uma carga. Isso é um circuito com fios. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de propagação de antenas, são conectores aeriais. Então, o meio de propagação não é o fio. O meio de propagação seria o ambiente, né? Então, você tem a antena, né, que vai estar associada a um gerador. Como o professor mencionou, vem um conectorzinho de SMA aqui, de 50 ohms no geral. E aí vai ter a irradiação, que vai se propagar ao longo do meio, que vai chegar no seu celular. Então, o circuito que ela vai percorrer é o meio, onde vai ter a perda de potência e outras informações. Só explorando aqui mais um pouco, né? Você vê que tem uma série de comandos, todos intuitivos. Então, quando a gente fala no projeto de uma antena no FECO, o workflow é bem fluido, né? Ele começa na parte de construção, vai para transformações. Se você quiser fazer uma cópia, uma duplicação, por exemplo, esse modelo de antena ele foi desenvolvido através de uma cópia. Você vê que está destacado aqui, deixa eu ocultar. Foi desenvolvido metade da antena, depois foi feita uma cópia duplicata para o outro lado, reproduzindo a antena como um todo. Isso poupa esforço, isso poupa tempo de desenvolvimento. Aí, por fim, você vai inserir qual é a frequência que você quer utilizar. Vale destacar, né, que assim como o professor havia mencionado, quando você vai desenvolver um projeto de uma antena, você tem interesse em colocar uma faixa de frequência, garantir uma intensidade, tudo isso é amarrado aos parâmetros com a qual a antena é desenvolvida. E esses parâmetros você pode colocar através de variáveis. Então você tem aqui, ó, variáveis que podem ser criadas. Algumas variáveis já vêm nativas no FECO, né? Como é o caso da velocidade da luz, a permissividade do vácuo, e outras variáveis você pode criar. Por exemplo, a frequência máxima, a frequência mínima. É bem simples de você criar uma variável, então você vai lá, coloca variable e coloca o valor do seu interesse. E aí você vai amarrar todo o seu projeto a essas medidas. Então, aqui a gente tem a altura do substrato, a abertura desse entalhe da antena, e tudo isso, todas essas, como eu posso dizer, todas essas características influenciam na propagação final da antena. Então, se você quer mudar a diretividade, você vai aumentar ou diminuir esse entalhe, esse espaçamento. Você pode mudar o tamanho do PET, que esse aqui é um modelo simples de antena de microlinha, antena PET, né? Só um instantinho, pronto. Aí agora eu consigo ver também se há algumas dúvidas aqui no chat. E aí você tem as suas solicitações, né? Que você vai querer avaliar o diagrama de campo próximo, o diagrama de campo distante, a corrente de superfície. Tudo isso são os resultados que você deseja quando você está projetando uma antena, né? Por exemplo, o diagrama de campo próximo, você tem... Qual que é a aplicação do diagrama de campo próximo? Você tem, por exemplo, pagamentos por aproximação na maquininha lá da Quitanda, onde você vai efetuar suas compras, ou até mesmo na catraca do metrô. Você aproxima o seu cartãozinho, ele está emitindo uma radiação, e aí ele reconhece aquele campo próximo, faz uma leitura daquele circuito e já te dá esse retorno. A radiação de campo distante, né, que é o caso do Far Field, é o caso que o professor havia mencionado, que você quer um padrão de radiação que vai propagar da antena da torre
da Vivo ou de outra operadora até o seu celular. Então, esse é o padrão que é considerado. São 2 padrões diferentes. E por fim, você faz a reprodução da malha, reproduz o modelo, né, não havendo inconformidades, e há a parte do pós-processamento, né, que o FECO, como eu havia mencionado lá no início, ele se divide em 2 ferramentas, o pré-processamento e o pós-processamento. Então, essa aqui é a interface do post-FECO, ela é bem parecida, com algumas sutis diferenças, né, ao invés de você construir, você vai visualizar os resultados, como é o caso dessa antena aqui, você vê o padrão de radiação dela, para a frequência de 5.8, 5.66, na verdade. Voltando a falar do coeficiente de reflexão, você vê que o coeficiente de reflexão é mínimo na faixa de 5.65, 5.66 MHz. Então, você tem aqui, por exemplo, 5.86, 5.57, ela tem 30 decibéis, ou seja, significa que ela não tem, ela tem quase nada, de um infinitesimal de energia retornando, então ela tem um infinitesimal de desperdício, é o ponto ótimo de operação dessa antena. E aí, no momento que você está desenvolvendo a sua antena, você vai mudar os parâmetros, por exemplo, eu quero desenvolver uma antena que funcione melhor para 5.5 GHz. Vai aquela parte que o professor mencionou, né? Você vai pegar, fazer alterações no seu projeto, na simulação, até alcançar o resultado desejado antes de você reproduzir o modelo físico. Então, voltando, né? Você tem aqui o padrão de radiação de campo distante da antena. É possível você observar o campo elétrico, ganho, diretividade. Falando de corrente de superfície, como é o comportamento dessa corrente, que nem eu vou colocar aqui uma animação de como é o comportamento da corrente em função de fase, né? Porque quando a gente fala de frequência, a gente fala de corrente alternada, então temos fasores. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui, ó. Opa, peraí, eu coloquei em fase, né? Tá. Correntes, tipo fase, exatamente. Você tem aqui o comportamento da propagação ao longo da fase, né? Como que ele se comporta. E tudo, é claro, dimensionalmente descrito. Então, você tem a corrente de superfície em decibéis ampere por metro. Você consegue mensurar o valor no momento de você documentar. Eu estou fazendo um artigo, estou desenvolvendo uma tecnologia nova. É possível você ter esses dados, tanto registrados como animação, você consegue exportar, como forma gráfica para você alimentar um artigo que você esteja desenvolvendo. E a parte de radiação de campo próximo, deixa eu ocultar aqui a malha do objeto. Você vê a radiação de campo próximo. Essa é aquela radiação que é utilizada no caso de pagamentos por aproximação. Então você consegue verificar o campo elétrico, né, que é em decibéis volts por metro, se você estiver trabalhando com a grandeza em decibéis, né, se não é só volt por metro. Considerando que o eletromagnetismo é um fenômeno de 2 faces da natureza, né, então você consegue verificar também o campo magnético, informações como o vetor de Poynting, que é a densidade de carga contida, né, decibéis watts por metro quadrado. Então você tem a densidade de potência numa dada área. Tudo isso é possível você, a poucos cliques, consultar essas informações, né? Aí tá. Desenvolvi a antena, ficou do jeito que eu queria. Agora, qual que é o próximo passo? Como que eu vou fazer para importar esse padrão de radiação? Como que eu vou fazer para utilizar esse padrão de radiação para calcular o planejamento da cobertura? Uma pergunta. Poderiam comentar como os alunos de graduação e pós-graduação poderiam ter acesso ao FECO? Perfeito. Eu vou mandar aqui no chat o acesso à solicitação de licença estudantil. Só um segundo, tá? Porque você consegue acessar essa licença estudantil através da solicitação. Ela é uma licença exclusiva para fins acadêmicos, então você pode utilizar para desenvolver uma pesquisa, é gratuita, válida por 1 ano, tá bom? E nesse link que eu mandei, você consegue fazer o acesso. O link que o Paulo mandou, você consegue verificar quais são os produtos. Então, na licença estudantil, você tem, por exemplo, da parte de eletromagnetismo, acesso ao FECO, acesso ao IMPROP, que são ferramentas de eletromagnetismo de alta frequência.
Tem também o Fluxmotor, que é ferramentas de eletromecânica, né? Então, para projetos de motores, máquinas elétricas, e uma série de outras ferramentas, como é o caso, por exemplo, de Data Analytics, né? Ou estrutural. Então, você tem acesso a todo esse portfólio no momento que você faz a solicitação. Basta você solicitar com o e-mail do domínio da sua instituição de ensino, ou, por exemplo, você quer solicitar através do seu Gmail, você só precisa mandar o comprovante de matrícula anexado, e aí essa licença ela é disponibilizada para você utilizar ao longo de um ano. Aí tá, retomando, né? Você pega esse padrão de radiação, você consegue exportar ele para utilizar aqui, ó, Farfield. Você vai utilizar esse modelo Farfield para uma análise de propagação, como foi a que foi feita no Improp. E tal qual o FECO, o Improp ele se divide em duas ferramentas principais, que é a ferramenta de pré-processamento e a ferramenta de pós-processamento. A ferramenta de pré-processamento é o Wall Manager, né, onde você vai desenvolver a database. Uma consideração que é importante: todo material presente em qualquer canto do universo, ele tem a sua permissividade relativa. O que isso significa? O quanto ele deixa passar de onda eletromagnética, o quanto que ele retém. Então, o FECO ele consegue trabalhar com essa database. Você vê aqui que tem o vermelho está sinalizado como sendo concreto, as partes de cor salmão ou marrom são portas, as partes de azul bebê são janelas. Por quê? Porque cada uma delas tem a sua permissividade com relação ao material. Então, é de conhecimento que, dado o material A ou B, vai permitir mais ou permitir menos uma passagem da onda eletromagnética. Então, aqui, nessa interface do Wall Manager, é onde você consegue reproduzir o modelo da planta que você vai avaliar. Você carrega a planta, você associa ela a uma dada escala, né? Você consegue movê-la ou aumentar ou diminuir a escala e reproduzir Desculpa, pessoal. E reproduzir o modelo do edifício de acordo com a necessidade. Aí você vai salvar esse modelo e você vai levar ele para o Propagation Manager, que é onde você vai fazer a inserção dos modelos de antena, quais são as antenas a serem utilizadas, por exemplo. Deixa eu abrir aqui o site. Ó, você vê aqui, site 1, antena 1, antena 2, antena 3. E você reproduzir dois cenários, como havia mencionado, né? Esse no qual tem três antenas propagando, né? Cada uma com uma abertura de 120 graus entre elas, e o segundo cenário como sendo 3 antenas. Então você tem aqui a antena 1 com essa intensidade de sinal, a antena 2 e a antena 3. Então, quando a gente explora aqui assim, por exemplo, deixa eu tentar... Primeiro eu vou mostrar o resultado, e aí depois a gente abre a parte de reprodução, vai mais a fundo, né, para demonstrar como é feito a configuração da antena. Ainda no caso daquele nosso desafio que a gente fez, a gente colocou as 3 antenas, então eu posso vir aqui e combinar os dados. Por exemplo, eu vou pegar a intensidade de campo da antena 1, combinar com a antena 2 e da antena 3 e ter o resultado. Então, vem aqui em combinar dado, né? Eu seleciono a antena 2 também e a antena 3. E aí a gente consegue ter uma noção da propagação das 3 antenas. Opa, eu selecionei a antena 1 de novo. Deixa eu selecionar a antena 3 aqui. Cadê? Edit, Combine Data. Site 3. Eu adicionei a antena 3, a antena 2 e a antena 1. Então, vamos lá. Deixa eu fazer diferente. Ah, tá. É que esse é... Pronto. Antena 1, antena 2, antena 3. Aí eu consigo combinar esses dados como estava na ilustração. E aí você vê, né? Voltando aqui para a nossa apresentação, a diferença de propagação em consonância, né, com a propagação dos 3. Deixa eu diminuir um pouco a opacidade disso aqui, só um segundinho. Paleta, opacidade. Pronto. Agora eu diminui demais.
Pronto, aí agora eu vou fazer a comparação dos 3 resultados. Vejamos aqui. Combinar dados, valor máximo, propagation 7.1. Ah, tá, perfeito. Esse aqui é o 7.1, ótimo. Eu estou selecionando a antena 1, agora eu vou selecionar a antena 2 e em seguida a antena 3. Entendi o que eu estava fazendo de confusão aqui. Então você vê que teve uma breve adição aqui, né? Mudou a intensidade nessa direção. Essa região ficou com uma cobertura intensa, não passa disso, né? Isso é a configuração 1, considerando aquele modelo com as 3 antenas com uma abertura de 120 graus para cada uma. Agora, se a gente for aqui no nosso set 2, né? Considerar a primeira antena 1. Eu venho aqui, combinar dados. Site 1, antena 1, combine data. Valor máximo. Vamos para o nosso set 2. Eu vou combinar a antena 1 com a antena 2. Ah, eu esqueci de selecionar. Pronto, field strength. Vamos lá, combinar data. Set 2. Com a antena 2 e com a antena 3. Qual que é a conclusão que a gente chega, né? Se a gente for comparar os dois resultados. Que por mais que esse aqui ofereça uma potência maior, né? No caso, vamos supor, você está jogando ali o seu jogo online, e todo mundo sabe que o jogo online não tem pause, né? Então você tem que ter uma latência muito curta, você tem que ter uma potência, uma boa qualidade de sinal. Considerando esse cenário, você pode optar por esse primeiro modelo, onde tem as 3 antenas propagando, porque aí você garante que o seu sinal vai chegar em excelente qualidade ali. Agora, pô, não, eu quero assistir, eu quero garantir, né? Agora vamos tomar uma decisão mais madura. Eu quero garantir que tenha cobertura do sinal ao longo do campus inteiro, porque ou do escritório ou da sua residência, para garantir que você consiga acessar em todos os cômodos sem ter uma latência, sem ter aquela quebra de sinal, sem ficar congelando. Aí você faria essa segunda decisão de colocar 3 posicionamentos diferentes de antena, né? Agora, já tendo exibido esse modelo, eu vou demonstrar aqui para vocês como é feita a edição da antena. Então, você vai colocar uma antena, vamos supor aqui, eu vou adicionar uma antena nova. Quero colocar uma antena de 1 setor, 2 setores, 3 setores. A antena de 3 setores foi o que a gente acabou de ver no outro caso, né? Que é essa anteninha aqui que está demonstrando. Vocês veem aqui que tem o sinal de 3 triângulos, cada uma apontando para um lado. Então é possível você colocar antenas com diferentes quantidades de setores, 4 sites, 4 setores, 3 setores, 2 setores, ou uma antena omnidirecional, que é aquela antena isotrópica que a gente havia mencionado. Então vamos supor, eu quero colocar uma antena omnidirecional, eu vou posicionar ela onde é do meu interesse, por exemplo, aqui na biblioteca. Posiciono, vou mudar a altura dela de acordo com o meu interesse. Então tem a coordenada com base no mapa. Se vocês repararem, tem um conjunto de coordenadas aqui, que podemos chamar de latitude e longitude, e a altura na qual ela vai ficar posicionada, né? Eu posso nomear antena da biblioteca, ou site da biblioteca. Não confundir site e antena, tá? Aí agora sim, site 5, antena da biblioteca. É importante isso porque você consegue identificar melhor os elementos. Aí você vai colocar qual é a frequência que ela vai trabalhar. Então, por exemplo, 5.800 MHz, que foi a frequência do modelo que a gente desenvolveu lá no FECO, né? Eu quero uma antena do tipo direcional. Aí eu vou inserir o modelo de radiação, né, da antena que eu desenvolvi no FECO, que é aquele lóbulo bonito, colorido, né? Então você vem aqui, uma vez que a gente já exportou ele, a gente insere ele no improp, vai determinar qual que é a frequência de transmissão, né? A potência de transmissão, aliás, se vai ser em watts ou dBm, se você vai ter EIRP, qual que vai ser a orientação dela, se vai ter um azimuth ou uma inclinação para baixo, né? Onde que isso aqui é interessante? Por exemplo, você está fazendo já num nível industrial a instalação de um site para ter concessionária de serviços de internet. Você vai projetar toda uma antena, vai colocar lá acima de 30 metros, dependendo do tamanho da antena, e você vai determinar qual que é o down tilt da antena, né? Qual que é a inclinação.
Então, uma vez que você já colocou aqui, você vê que ele já calculou até o ganho da antena, 4,27 dBi. Aí, ok, né? A nossa antena está instalada aqui, ó, site da biblioteca. Em projeto, você vai determinar quais são as informações que você quer. Por exemplo, qual que é a resolução da predição. Eu quero uma resolução de 10 em 10 centímetros. Onde que isso é importante, né? Você vê que aqui essa resolução foi de 10 em 10 centímetros. Então, para cada 10 centímetros, ele vai te dar um gradiente da informação. Você vai determinar quais são as informações que você quer, intensidade de campo, perda por percurso, análise de linha divisada, se está num ângulo de sight, ou se não está. Você pode selecionar quais são as antenas que você quer avaliar, se são todas ou não, qual é o modelo de propagação utilizado, se é o multi-wall, se vai ser o ray tracing, se vai ser o modelo dominant path loss, né, o dominant path model. E aí, por fim, você coloca aqui o Propagation Compute All, e eu vou colocar aqui, para não sobrescrever o resultado, com o Propagation Computation Set Demo. E aí ele rapidamente vai calcular. Mais rápido até do que a gente imaginava, né? Você vê que ele já deu aqui o resultado da nossa anteninha instalada na biblioteca. É possível ver também tanto o resultado em 2D quanto em 3D, né? Detalhe, no momento da solicitação, eu pedi para que fosse avaliado na altura de 1,5 m, tá? Então, por quê? 1,5 m é mais ou menos a altura que a gente está lá mexendo com o nosso celularzinho. Agora, se você quiser fazer alteração, você pode mudar isso aqui, ó, a altura. Então, eu quero avaliar o sinal em 3,5 metros, 4,5 metros, considerando que seja um edifício de 2 andares. Você vai colocar 1,5 m acima do nível de altura. Você pode mudar isso. É possível também você mudar a forma de análise de propagação, que nem aqui a gente está avaliando dentro de uma área retangular. Ainda no pré-processamento, você consegue determinar se você vai querer avaliar aquela área toda, ou se vai ser um percurso, como é o caso do trabalho demonstrado pelo professor, que ele colocou uma antena num veículo e ele percorreu por todo o percurso. Você pode avaliar isso de duas maneiras, seja considerando todo o cenário como um cenário variante no tempo, onde você vai colocar velocidade e a trajetória, ou fazer o que o pessoal chama de virtual test drive, né? Que você vai determinar um percurso, uma trajetória, e aí você vai avaliar a intensidade do sinal nessa trajetória, ao invés de avaliar a intensidade do sinal no percurso inteiro. Por parte da demonstração, era isso que eu queria apresentar para vocês. Agora eu vou abrir o espaço para perguntas, dúvidas, considerações. Fiquem à vontade. Não se acanhem, pessoal. Sintam-se livres para mandar suas dúvidas, tá? Professor Perotoni está conosco, inclusive. Eu acredito que ele só tenha se retirado para buscar aquele artigo. Ô, Marcos, te mandei por e-mail. Perfeito. Eu vou compartilhar aqui, só um instante. Interromper aqui o compartilhamento de tela. Qual arquivo é importado para a geração dessa planta 2D em 3D? Não tenho certeza que eu tenha entendido sua pergunta direito, mas se eu entendi direito, você pode utilizar tanto arquivos do AutoCAD, tá, para importar. Então, você pode importar DXF, arquivo de estereolitografia. Deixa eu começar aqui um modelo novo. Por exemplo, você pode converter arquivo. E aí você tem aqui as configurações iniciais, né? Qual vai ser o material. Deixa eu começar de novo, na verdade, que a gente faz direitinho, com calma, né? Por exemplo, lembra que eu havia mencionado que é interessante trabalhar com uma database em específico? Só um segundinho, deixa eu abrir aqui a database, Training Material, Improp. Então, por exemplo, quando você faz o uso do Improp, ele já conta com uma database. Eu já vou responder a sua pergunta, tá, Rodrigo? E aí você vem aqui em conversão de arquivo, que é onde você vai trabalhar com um arquivo de importação.
E aí tem os materiais, né? Eu só gostaria de abrir esses parênteses antes de responder a sua pergunta, Rodrigo. Cada um com a sua permissividade relativa, né? Então você tem tijolo, concreto, espuma, vidro, tudo isso você configura antes de você traçar a planta do material. E aí, considerando que você vai fazer a importação de um arquivo, é possível você trabalhar com um modelo do próprio WinProp, né? Então, quando você reproduz uma geometria como a que foi essa, ele vai gerar um arquivo de indoor database. E aí você pode trabalhar também com arquivos do tipo AutoCAD, arquivos do tipo Facet, arquivo do tipo STL, que é estereolitografia, Nastran, enfim, uma gama bem ampla de conjuntos, de modelo de database. E aí, quando você reproduz, né, a sua database, deixa eu dar um cancel aqui, você vai salvar, é possível você salvar ela como dois modelos, ou a database indoor, arquivo nativo do próprio WinProp, ou a database do tipo urbana, que é o caso da reprodução da geometria para cidades ou regiões. Respondi sua pergunta? Perfeito. Deixa eu fazer aqui só uma coisinha. Tem também o OpenStreetMap, tá? Que é um projeto de mapeamento colaborativo, semelhante ao Wikipedia, onde você pode fazer download de geometrias. Por exemplo, aqui a gente tem uma localização próxima ao escritório da Altera, aqui na Sampaio Viana, e aí você pode fazer o download dessa geometria. Você vem aqui, exporta, e aí ele vai te dar o download dessa geometria, como é o caso, por exemplo, de map.osm, de você querer fazer uma database do tipo urbana. Então você vem aqui, converte, seleciona o material. Você pode utilizar aqui o OpenStreetMap. E aí eu vou carregar aqui em downloads a geometria que eu baixei. E aí ele vai perguntar onde você quer salvar. Eu vou colocar para salvar aqui mesmo no downloads, só para a gente exibir de modo rápido. E aí você vê que a poucos cliques você já consegue inserir uma geometria para fazer uma análise, por exemplo. Eu faço parte de uma concessionária de internet, né? Como é o caso de fornecedora de serviços de internet, eu quero fazer o planejamento. Onde é que eu vou colocar o meu site, a minha torre, né? Em que prédio, para garantir a melhor cobertura para os. Só esperar carregar aqui, que é uma quantidade pequenininha de elementos, né? Ok. Opa, eu acho que eu peguei uma database grande demais. E aí eu fui pego de surpresa. Eu devia ter selecionado uma database um pouco menorzinha. Mas enfim, é a poucos cliques assim, tá? Poderia ter pego uma database um pouquinho menor, mais ou menos aqui assim. Deixa eu tentar de novo. Enfim, eu estou exibindo isso só a critério de explorar o recurso. Então, também cabe dizer que vocês podem nos contatar acerca do nosso e-mail do suporte. Eu estou fazendo um projeto. Você pode mandar um e-mail que eu faço questão de responder para vocês, tá? Como é feito o modelo. Deixa eu tentar novamente aqui agora. O database urbana. OSM. Falando agora, que nem a gente estava explorando a parte da database indoor, inicialmente, né? Que é aquela tridimensional, onde você vai desenhar a planta baixa. Considerando uma database urbana, já não é mais 3D, já é 2.5D. Então você tem polígonos que são traçados com uma dada altura. E também há uma série de arquivos que podem ser utilizados, desde o AutoCAD, OpenStreetMap e outros modelos. Então, por exemplo, agora a gente vem aqui, Map1 OSM. Vamos ver se essa carrega mais rapidinho.
Ah, não tô tendo sorte, mas... Enfim, essa parte aqui, como o professor mencionou, eu fui pego de calça curta, eu devia ter preparado isso antecipadamente, porque quando a gente faz a coisa assim no improviso, acaba gerando esse tipo de entraves. Enfim, pessoal, estou aqui ainda aberto para perguntas, para dúvidas. Fizeram uma pergunta bacana. Na graduação do FABC, são oferecidos cursos específicos para projetos de antenas? Qual a duração? Ô, Marcos, sim, tem um curso de 12 semanas. Aqui no FABC não é semestre, viu? É um curso de 12 semanas, né? Como todos os demais. E só que é um curso de opcional, né? Ou seja, o cara pode se formar sem ter cursado essa matéria especificamente. Perfeito. Espero que tenha respondido a sua pergunta, Yula. Vamos lá, pessoal. Não se acanhem. Podem perguntar. Fiquem à vontade. Ah, a Elaine perguntou: é possível simular antenas em movimento? Sim, é possível. Como isso é feito? Inicialmente você vai pegar uma database urbana, né? E você vai declarar você vai salvar ela como uma database indoor para que você tenha maior liberdade geométrica e você vai traçar o percurso dela, como é o caso do trabalho que o professor Perotoni havia mencionado, do aluno dele, que ele fez o STL, ele colocou uma antena dentro do veículo e traçou a rota dele para calcular qual a potência incidida. E aí você consegue validar, né, esse resultado obtido através da simulação. Né? Você faz a simulação e valida fisicamente. Então você consegue reproduzir a trajetória com velocidade, qual é a orientação, e você inserir nesse objeto em movimento a antena propagando. Um link que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é o do canal do professor Marcelo Perotoni, tá? Onde tem diversas aulas de eletromagnetismo, tanto na parte teórica quanto na parte de simulação. Eu vou compartilhar aqui com vocês também o link dessa antena que foi reproduzida. Então, para que vocês tenham maior acesso ao trabalho do professor Marcelo, né? Vocês podem se inscrever, inclusive, no canal dele, que tem bastante conteúdo interessante de eletromagnetismo.